Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Que alegria hoje poder mais uma vez te encontrar, chegar até você, chegar até a sua casa, olhar para você, pedir pela sua vida, pedir pela sua saúde, pedir por esse dia que está iniciando. Isso mesmo, hoje é dia 12, quinta-feira, nós voltamos o nosso olhar para o coração de Jesus, voltamos o nosso olhar para o nosso bom Deus e queremos ter um dia abençoado. Por isso, Patrícia, Dorilda, Marcelo, Valmor, Hilde, sejam todos muito bem-vindos. Dona Maria, Sônia, que Deus te abençoe, te guarde. Silvana, Vanessa, bom dia, que Deus te abençoe nesse dia. Que alegria hoje poder estar aqui. Roseles, seu Valmor, Hilde, e olha que bênção, Morgana. Nós vivos estamos, acordados estamos para esse dia, Zezo, Col Blanco, para esse dia aonde nós queremos, Sônia, celebrar uma coisa muito bonita. Luiz Carlos, bom dia, que Deus te abençoe e te guarde. E aqui nos encontramos no início desta manhã, nós aqui, Zezo, Andréia, Olavo, Mari, aqui encontramos para pedir a graça e a presença de Deus. Semana da Família. Olha só, Fernanda, Sueli, Semana da Família, aonde nós queremos pedir o amor, a proteção de Deus para a nossa casa, Alice. Ivan, queremos pedir, sabe, que Deus se digne, Heriberto, chegar cada vez mais próximo da nossa casa, da nossa família, nos abençoar, nos proteger, nos cuidar. E hoje nós vamos ser agraciados, Regina, Juliane, hoje nós vamos ser agraciados, André e Ivone, com um evangelho muito bonito, aonde se diz assim: quando nós perdoamos, nós construímos o céu. Por isso, Lisete, por isso, Márcia, por isso, olha só, por isso que nós queremos, Silvane, hoje, a nossa vida junto de Deus aqui colocar. Eu quero rezar por você, quero rezar pela sua casa, Maria Raque, Dorilda, Patrícia, Marcelo, Vera, Lúcia, Vanessa, Gabi, quero rezar por você também, Darli, pela sua casa, pela sua família. Lourdes, vamos colocar nossa vida diante de Deus. E iniciando esse dia, iniciando esta quinta-feira, Altair, Maria Valzete, Priscila, iniciando esse dia, Heloíse, gostaria sim de perguntar para você, como é que você está? Como é que estão as coisas aí na sua casa? Como é que vocês estão? Iniciando esse dia, Castorina, Roberto, Jairo, quero perguntar, como é que você está, Luzilda? Como é que estão as coisas aí na sua casa, Ângela? Como é que você está se sentindo? Como é que está a sua família? Desejo, Luana, que esteja tudo muito bem. Sabe, Rodrigo, desejo que esteja todos bem aí aonde você está. Ângela, rezamos sim por todos da cafeteria especial ali em Blumenau. Andréia, colocamos nossa família, nossa casa. E por que mais hoje? Por quem? E qual é a situação a mais que hoje você quer pedir a Deus? Sabe, Daiane, já vai pensando aí no seu coração. Ângelo, né? Lourdes, o que é que mais hoje você quer colocar diante de Deus? Elísia, Gilmar, Cirlei, quais são os seus pedidos para esse dia? Vai abrindo o seu coração. Gerson, Beth, Tânia, Valtrudes, Marlise, Edna, Cirlei, o que é que hoje você gostaria de pedir a Deus? Quais são os seus pedidos, Francisca? Quais são as suas necessidades, Evanir, Otília, Amanda, Binho? Um abraço no Nadu e no Júnior. Quais são os seus pedidos para esse dia? Esse dia que inicia, esse dia 12.
E quais são os agradecimentos que você quer colocar diante de Deus? Marlice, Silvete, Alcione, Luciano, Ângela. O que é que você hoje quer dizer? Senhor, eu te agradeço. Senhor, eu te louvo. Senhor, eu quero te agradecer por isso e por aquilo. Vamos abrindo o nosso coração para bem celebrar esse dia. Sabe a Rosemary, sabe Sônia, sabe a Rúbia. Nós queremos hoje colocar diante de Deus as nossas necessidades, os nossos pedidos. Nós queremos colocar Marlene, Osni, diante de Deus o nosso agradecimento, Bea, as coisas boas e bonitas que nós estamos vivenciando nesta Semana da Família. Semana da Família que sempre vai ser uma graça e uma bênção para nós. E hoje na nossa missa da família, na nossa paróquia Santo Antônio de Pádua, nós queremos rezar com uma intenção muito bonita, Solange. Sabe, Elga, nós queremos hoje valorizar, nós queremos hoje dizer que tem alguns gestos que fortificam a nossa família. Gestos que fazem bem, sabe, Edna, Valmor, Rosemary, sabe, Dilmira. Tem alguns gestos na nossa casa e na nossa família que fazem muito bem. E ao longo desse momento de oração, de partilha da palavra de Deus, nós vamos, Sandra Regina, olhar para alguns desses gestos, Marilei. Por isso, peçamos agora o dom do Espírito Santo. Peçamos agora a força do Espírito Santo. Com esta oração, vamos pedir, vamos clamar o Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre a nossa família. Diga junto comigo, assim aí aonde você está, se você conseguir. E se você conseguir, Sildete, Lisete, diga assim: vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Lourdes, ao rezar esta oração, Mônica, Roseles, Dona Sueli, ao rezar Ana Cláudia, esta oração, a nossa vida, nós queremos fortalecer. Por isso, Alessandro, por isso, Dilmira, sabe, Elga, colocando o seu grupo de oração aqui sobre o cuidado de Deus, Marli, com o sinal da Santa Cruz, professora Rose, Marilda, Marli Colblanco, com o sinal da Santa Cruz que agora nós vamos rezar e fazer sobre o nosso corpo. Lembra daquele pedido que lá no comecinho, Sheila, Maria Hack, eu provoquei você a fazer, dizendo assim: o que é que hoje você gostaria de pedir a Deus, Sandra? O que é que hoje você precisa entregar a Deus? Quais são hoje os seus agradecimentos? Lembra, lá no comecinho, traz novamente no seu coração aquilo que hoje Joel, Josi, Marilei, Lenice, traz no seu coração novamente. Aquilo que hoje Deus precisa colocar a mão. Não importa se te parece ser uma coisa impossível aos nossos olhos, Rogério, Joana, aos nossos olhos, talvez impossível, mas não é impossível a Deus. Traga no seu coração agora também aquelas coisas boas que você quer dizer: Senhor, eu te agradeço, eu te louvo, pelo simples fato de abrir os meus olhos, de acordar, de sair da cama. E colocamos tudo isso, sabe, Silvana, sabe, Cláudia, colocamos tudo isso aos cuidados de Deus, Marina, dizendo assim: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu desejo a você,
Eu desejo que na sua casa, junto da sua família, eu desejo que no seu trabalho, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Marlisa, bendito sim seja Deus que nos reúne no amor de Cristo e que vai olhar para o seu Filho. Bendito seja Deus hoje, Laidir, Ivone, que te dá força, Cristina, para viver esse dia. Bendito, Maria, seja Deus, Marilda, que hoje te coloca com os olhos abertos, com o seu coração palpitante, com força aí no seu coração para viver esse dia. Mesmo que tenha desafio, mesmo que tenha os cansaços, né? As fadigas diárias, que nós sabemos que elas existem. Mesmo assim, nós louvamos, agradecemos e pedimos a Deus. E o evangelho de hoje que eu quero rezar, sabe, Edna, Alcioli, que eu quero partilhar com você, Sidneia. Eu quero rezar por todas essas intenções que vocês estão colocando aqui na nossa linha do tempo, no nosso momento de oração. Depois, com o tempo, olharei elas. Não vou conseguir responder todas, mas vou estar olhando elas. E vou, nos meus momentos pessoais de oração, vou estar colocando a vocês. Lene, que bênção que a sua cirurgia deu boa, deu certo. Que alegria, que bênção. Deus seja louvado. E quero trazer até você, Franciele, hoje o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. O Evangelho que nós vamos rezar hoje, Clece, Neuza, Cristiane, o Evangelho que nós vamos rezar hoje se encontra em Mateus, capítulo 18, versículo 21, até o capítulo 19, versículo 1. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo aquilo que ele possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrou-se e suplicava: Senhor, Senhor, dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deves. Paga-me o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: amigo, dá-me um prazo e eu te pagarei.
Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então, o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, este evangelho de hoje, Vera, esse evangelho de hoje, Grazi, Kleber, esse evangelho de hoje, ele nos ensina coisas que nós vamos guardar para a vida toda. E nessa situação, se fosse você, meu irmão, se fosse você, minha irmã, o que é que você faria? Qual seria a tua atitude? Primeiro, diante, sabe, Graciela, sabe, Leoni, Ivanildes, qual seria a sua atitude diante desta situação? Perdoar ou não perdoar? Porque nós estamos hoje, Marilei, Rosicléia, nós estamos hoje diante de uma situação que requer uma decisão. É uma história, sabe, Letícia, a história de hoje é uma história que Jesus se utiliza, que Jesus nos conta, para que a gente possa refletir. Primeiramente, como é que a gente trata aqueles que estão ao nosso lado e como é que a gente trata a nós mesmos. Porque, sabe, Tatiana, sabe, Daisy, Marcola, hoje nós olhamos para uma história que ela poderia ter um final feliz. Ela teve, infelizmente, um final triste, porque houve uma pessoa que, por causa do seu egoísmo, por causa de pensar só no seu umbigo, acabou perdendo, né, aquele benefício, aquela graça que ele havia conquistado. A história de hoje, ela é contada por Jesus a Simão Pedro, porque ele faz uma pergunta para o Senhor. E ele diz assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se o meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Porque naquela época, 7 era o número que você poderia perdoar uma pessoa. Depois você poderia chutá-la de casa, você poderia retirar o que ela possuía, você poderia inclusive fazer algumas ações que eram mais fortes. E aí a gente pode se perguntar assim: por que perdoar? O que é perdoar? Hoje é uma pergunta na Semana da Família, né? Que a gente deve se perguntar assim: por que é que nós devemos perdoar? E aqui me permita, diante desse evangelho, me permita que eu, né, fazer uma pergunta para você. Não coloque na linha do tempo nenhuma resposta, mas, sabe, Selene, Madalena, Carmen,
responda para você, tá? Não precisa escrever aqui na linha do tempo. Você já errou alguma vez? Você já acabou cometendo algum pecado? Não importa, Shadim, não importa a gravidade. Você já cometeu algum pecado? Você já errou na vida? Você já meteu as mãos pelos pés? Eu sim, não sei você. E não sei se você já passou pela experiência do amor. Não sei se você já passou pela experiência do perdão. Marlice, um grande abraço a você. Veja, Selene, não sei se você já passou por essa experiência de pedir perdão. Sabe, Antônio, Terezinha, não sei se você já passou pela experiência de perdoar, de reconciliar-se. Sabe, porque hoje o Evangelho, Marlice, que Deus te abençoe. Um abraço no Clécio. Veja, né? Hoje o Evangelho ele nos chama a atenção porque muitas vezes, Marlene, a gente pode, sabe, Ziza, a gente pode errar, a gente pode cometer um equívoco, a gente pode às vezes, né, porque eu já vi muitas vezes situações em que a gente está cansado, né? A gente está estressado, a gente muitas vezes não aguenta mais uma situação e a gente acaba explodindo. E nesse explodir muitas vezes saem palavras, sabe, Jussara? Saem palavras, saem gestos, saem atitudes que talvez num estado normal de vida nunca a gente iria pronunciar isso. Por isso que o Evangelho de hoje começa assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? E aí vem a resposta de Jesus: não 7 vezes, Pedro. Sabe, Sidneia, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. 70 vezes 7. Isso significa, na Bíblia, perdoar sempre que for necessário. Perdoar sempre, Hilda, Vera, sabe? Perdoar sempre que a pessoa precisar. Porque o perdão, o perdoar, Sônia, e alguém já vai escrever ali com certeza: ah, padre, é fácil falar de perdão, de perdoar. Não é fácil e eu discordo de você. Porque só perdoa quem é, sabe, Animari, só perdoa quem é corajoso. Só perdoa quem ama. Só perdoa quem tem Deus no coração, Cleusa. Só perdoa quem quer ser feliz. Quem quer viver a vida toda amargurado, lamentando, né? Resgatando coisas lá de trás. Quem faz isso não quer ser feliz. Quer ser refém. E muitas vezes até usa dessas situações para se fazer de vítima. Porque, veja, meus irmãos e minhas irmãs, perdoar é um gesto de amor. Perdoar, sabe, é dar à pessoa perdoada a oportunidade de acertar na próxima vez. Perdoar não significa, sabe, Gilmar, que as coisas vão ser como eram antes. Perdoar não significa passar a mão na cabeça. Perdoar não significa fazer de conta que algumas coisas não estão acontecendo. Perdoar não significa varrer a sujeira para debaixo do tapete. Perdoar não significa, sabe, Silvia, Margit, Ana Paula, sabe, Carla, perdoar não significa que algumas coisas vão ser como eram antes. Mas perdoar é uma atitude. Quem perdoa quer ser feliz. E eu não sei se você quer ser feliz. Quem perdoa quer ser feliz. Sabe, Tião Vieira, sabe, Otília, sabe, Carla. Quem perdoa
quer deixar passar coisas que sabe que não vai fazer bem para o nosso coração. Quem perdoa sabe que com algumas pessoas nunca mais, Marciana, as coisas vão ser do mesmo jeito. Quem perdoa sabe que, dependendo da situação, algumas amizades, algumas relações, elas nunca mais talvez serão como eram antes. Mas nem por isso eu vou ficar com o meu coração raivoso. Nem por isso, sabe, Mônica, eu vou ficar preso, sabe, a algumas situações que me machucam, sabe, Lige, que tiram a minha paz. Por isso que perdoar é uma atitude. É a atitude de gente que quer ser feliz. É a atitude de gente que não quer carregar uma cruz pesada. Sabe, Nilce, é a atitude de quem não quer, sabe, Nara, carregar um fardo pesado. Porque sim, tem algumas situações que a gente é vítima, que a gente passa, que nunca a gente deveria passar. Que nos machucam, que faz a gente chorar, que faz a gente sofrer. Mas eu te pergunto, quer chorar uma vida toda? Quer sofrer uma vida toda? Porque muitas vezes, sabe, quando a gente é machucado, quando as pessoas fazem uma maldade diante de nós, é porque em algumas situações elas nos invejam, elas queriam ser que nem a gente, né? Ou porque tem muita maldade no coração. Existem pessoas maldosas. Mas eu te pergunto, você quer viver o céu ou você quer viver o inferno na sua vida? Eu te pergunto, Janete, o que é que você quer viver? Quer viver o céu na sua vida? Ou você quer viver, né, o inferno, tristeza, angústia? Porque a vida, ela é feita de escolhas. Tem algumas coisas que a gente precisa deixar partir. Sabe, Nilce, que a gente precisa deixar andar, que a gente precisa deixar seguir adiante. Tem algumas coisas que a gente precisa dizer, olha, eu não gostei, sabe, Jaime, sabe, Jackson. Tem algumas coisas que a gente precisa dizer assim, olha, o que você fez não foi bom, me machucou, tirou a minha paz, estragou isso, estragou aquilo. Mas não quero viver com isso e não preciso viver com isso. Vá em paz, viva a sua vida. Nem por isso eu vou te desejar mal, nem por isso eu vou desejar que você viva uma vida desgraçada. Por isso, perdoar é uma atitude. E só perdoa quem ama, e só perdoa quem quer ser feliz, só perdoa quem quer o céu para a sua vida e para a sua casa, Maria Ivete. Por isso, né, que nós hoje celebramos esse momento muito bonito. E se você, na sua casa, quiser acompanhar a Santa Missa de hoje, 19h30, nós vamos ver gestos que fortificam a família. Nós vamos ver gestos que fazem bem na nossa casa e aonde nós estamos. E o perdão é um desses gestos. Por isso, se você quiser hoje acompanhar nossa celebração às 19h30, sinta-se muito à vontade. E agora, então, finalizamos esse momento aqui, né, de oração. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a nossa casa. E vamos pedir a intercessão. Vamos pedir a intercessão de Santo Antônio para nós e para a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fuge. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você
e que desça sobre a sua casa a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E que você possa ter um dia abençoado, que você possa ter um dia cheio da graça e da presença de Deus. Se cuide. E entende que os melhores